Já pensou se o crente não tem paciência? Né? Quando ele fala qualquer coisinha, já quer chutar o balde, né? Já quer chutar, né, a pau da barraca, jogar tudo para cima. Não quero mais isso não, Senhor. Vou largar tudo e tchau, e bênção. Né? Nem vou ficar aqui. É por isso que serve a tribulação, para que deve gerar em nós a paciência. E a paciência vai gerar o quê? Experiência. E a experiência, a esperança. Tudo isso é um caminho de aperfeiçoamento. Olha só que interessante, né? Se nós não temos paciência, nós vamos ter experiência. E nós temos que ter experiência. Já pensou um crente menino a vida toda, irmãos? Paulo já nos alerta, né? Quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino, brincava, fazia tudo de menino. Mas ele cresceu. Quando ele cresceu, ele deixou as coisas de menino de lado. Isso quer dizer que ele adquiriu experiência. Não é assim? A gente falando que os mais velhos são experientes, né? Então a tribulação serve para que nós venhamos crescer em Cristo, né? Devemos ser aperfeiçoados nele, né? Se nós não passamos por sofrimento, por aflições, jamais vamos crescer. Vamos permanecer do mesmo modo a vida toda. Infelizmente, é isso que acontece muito no meio dos servos de Deus, dentro da casa do Senhor. Há muitos crentes que ainda são meninos. Eles não crescem, passam a vida toda na igreja, 10, 15, 20 anos, ainda é menino. Por quê? Porque ele acha que o sofrimento na vida dele não é para mim. Não, Senhor, eu não quero sofrimento na minha vida não, né? Pega para quem te quer, eu corro de distância de sofrimento, distância de tribulação, aflições, nem quero passar, né? Por isso que há muitos crentes que ficam igual, né, macaco pulando de galho em galho. Opa, vem uma tribulação, não é para quem ficar não, vou para outra igreja. Aí vem uma tribulação, um problema, vou para outra igreja, né? Sai, pega as raízes e sai correndo, né? Por isso que há muitos que não crescem, passam 10, 15 anos na casa do Senhor e permanecem da mesma maneira. Porque quando ele passa por tribulação, né, ele não enfrenta a tribulação, né? Ele sai correndo dela. Por isso que ele jamais cresce, jamais vai adquirir experiência, jamais vai ter a esperança. Amém? A esperança que nós temos que ter, né? A certeza que Jesus vai voltar para nos buscar. Por isso nós ficamos firmes, porque nós temos essa esperança. Amém? Tudo isso é produzido pela tribulação, que muitos não querem. Infelizmente, há muitos que ensinam ao contrário disso. Há muitos, né, tem muitos que falam que o crente não pode passar por dificuldade. O crente não pode passar por tribulação, aflição, então nem se fala, né? Se ele estiver passando por isso, ele está em pecado, tem alguma coisa errada, Deus não está nele, né? Ele está em desobediência, a palavra de Deus não está nele, algo nesse sentido, né? Mas a palavra de Deus diz ao contrário disso. Deus já fala, vamos passar por sofrimento, vamos passar por aflições, né? E o maior exemplo é Paulo, lá em 2 Coríntios, né? Você chega a dar vontade de chorar, né? Acho que ele estava chorando escrevendo isso aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ter que rasgar a Bíblia e jogar fora, né? Porque olha só o que está escrito aqui. A partir do versículo 23. Olha o que Paulo escreve. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha só, irmãos. Isso aqui é o quê, irmão? Acho que isso aqui é sofrer. Não, sofrer não. Muito mais do que sofrer, né? Isso aqui é o passo de um servo de Deus. De um homem chamado homem de Deus. Ele era homem de Deus. E olha só o que ele passou, né? Isso aqui é tribulação. Isso aqui é aflição. Isso aqui é sofrimento. Já pensou? Alguém ser açoitado hoje, né? Fala, não, está em pecado. Foi açoitado? Não, tomou um tapa na cara, apanhou ali, foi espancado. Não, está em pecado, né? Jesus guarda os seus, né? Nós falamos muito isso, né?
Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. O maligno não toca, irmãos. Mas isso aqui, muitas vezes nós passamos. Por que Paulo passou isso aqui? Porque ele estava anunciando a palavra de Deus, ele estava pregando o Evangelho, né? Ele estava aí lá e passava por isso sim. Jesus mesmo falou, vai ser mandado como ovelha para um matador. Amém? Então aqueles que dizem que o crente não pode sofrer, o crente não pode passar por dificuldade, o crente sempre tem que ser próspero, a vida mil maravilhas, amém? Ele está indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não nos ensina dessa forma, amém? Então toda vez que nós passarmos por dificuldades, passarmos por tribulação, por sofrimento, sabe que Deus ele tem um propósito nisso, amém? E o propósito que Deus tem nisso, os irmãos sabem qual que é? Produzir a paciência, produzir a experiência e produzir o que mais? A esperança. Amém? A tribulação, o sofrimento serve para nos aperfeiçoar, não é? Nos confirmar. Amém? E tudo isso não é em vão, irmãos. Sabe que quando você estiver passando por tribulação, sofrimento, dê glória a Deus, né? Agradeça a Deus. Falei, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor está me aperfeiçoando. Muito obrigado, porque as aflições, os sofrimentos, sabe o que ela mais faz? Elas nos levam para perto de Deus. Sabia disso? Que as aflições, o sofrimento, a tribulação, ela traz para perto de Deus. Amém? Ela traz para perto de Deus. Eu acho interessante isso. Mas infelizmente, com Israel foi diferente, né? Com Israel não aconteceu isso lá no deserto, né? Jesus tirou eles lá, Deus tirou eles lá do Egito. Agora eu vou te introduzir na terra que manda leite e mel. Mas antes disso, o que ele falou? Vou tirar vocês daqui, vou levar vocês do deserto para quê? Para me adorar, não é? Vocês vão para o deserto lá para me adorar. Infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Eles iam passar sim por dificuldade, passaram por todas aquelas tribulações, né? Passaram por todo aquele sofrimento, mas infelizmente eles não foram aprovados, né? Tanto é que aquela geração que saiu do Egito, eles não entraram na terra prometida. Amém? Mas Deus cumpriu o seu promessa. Deus cumpriu a sua promessa. Amém? Deus, Ele usa o sofrimento para nos aproximar mais dele. Lá em Salmo 77, versículo 2. O Salmo de Asaf. Todos encontraram? Salmo 77, versículo número 2. Diz assim: no dia da minha angústia, parte A, busquei ao Senhor. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Então Deus quer que quando nós estivermos passando por tribulação, por tudo isso, quer que nós devemos buscar a Ele. Nós devemos nos achegar até Ele. Esse é o propósito, né? Mas muitas vezes, como foi dito, né? O crente não gosta disso, né? Ele não chega na presença de Deus, né? Faz igual o povo de Israel lá no deserto. Mas Senhor, você não tirou lá do Egito, lá do bem bom, né? Lá do povo sendo escravo, passando, né? Aquela coisa. Não, você não tirou de lá para vir sofrer aqui no deserto. Não, melhor não vou mandar de volta. Vou para lá. Lá eu tinha carne, lá eu tinha tudo isso, um bem bom. E isso é tudo mentira, né? Muitas vezes nós fazemos dessa mesma maneira, sem perceber, né? Mas, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Né? Mas eu não podia passar por isso, né? Eu tinha muito mais, eu devia estar comendo bem bom, como a sua palavra diz, que eu comi o melhor dessa terra, né? Eu tinha que estar próspero, feliz da vida, o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, né? Infelizmente há muitos que são dessa forma, né? E quanto mais ele não entende o propósito de Deus, mais ele vai sofrer. Aquilo que era para ser um pouquinho, acaba se tornando grande. Como Israel, aquilo que era para ser 40 dias, ficou 40 anos. Amém? Tudo isso porque não entendeu o propósito de Deus. Amém? Quando nós entendemos aquilo que nós estamos passando, né, nós logo vamos entrar na vontade de Deus, entrar naquilo que Deus quer.
e logo nós vamos sair disso.